Boa tarde! Tudo cada vez melhor? Eu espero que seja tudo cada vez melhor na sua vida e hoje daremos então continuidade ao estudo do livro Autobiografia de um Yogi. Hoje falando sobre saúde, sobre educação, sobre alguns princípios da yoga que nos ajudam a trilhar esse caminho aqui nessa vida, nesse momento e conquistar o nosso propósito aqui. Então vamos lá? Ele fala nesse capítulo um pouco sobre a educação na Índia antiga, né? Ele fala o quanto o seu guru Shri Yukteswar, como tantos outros sábios, né, eles deploravam a tendência materialista da educação moderna naquela época, né? Isso a gente está falando aí, né? O Shri Yukteswar encontrou o seu guru antes de 1920, há 100 anos atrás. Os grandes sábios já deploravam a tendência materialista da educação moderna. E poucas escolas, né, eles consideravam que ensinavam as leis espirituais para a felicidade, né? Ou que a sabedoria consiste em guiar a própria vida no temor a Deus, isto é, na reverência ao nosso Criador. Então isso já há 100 anos atrás já era uma reflexão dos sábios, dos grandes mestres daquela época. E se a gente for reflexionar, se a gente não colocar a nossa vida, né, em bases espirituais, o que nós temos? O que nós estamos fazendo? Se diferente disso, colocando as nossas raízes, né, fazendo raízes profundas aonde? Para crescer o quê? Né? Essa deveria ser a nossa principal reflexão. O que a gente vai alcançar com essas nossas bases que nós estamos aí fundando, né? Por isso que hoje a gente vai falar um pouco sobre essa meta principal da nossa vida aqui. E considerar alguns caminhos, né? Se a gente não sabe por onde trilhar, considerar alguns caminhos, alguns sistemas que podem nos auxiliar a chegar a essa nossa meta principal. Então, sobre a educação, ele diz o seguinte: os jovens que atualmente ouvem nas escolas, atualmente, né, 100 anos atrás, ouvem nas escolas secundárias e nas faculdades que o homem é meramente um animal superior, com frequência se tornam ateus. Não tentam qualquer exploração da alma, nem se consideram em sua natureza essencial imagem de Deus. Quem imagina que sua natureza é animal, é a única realidade, está morto para aspirações divinas. É muito interessante ele já alertar, né, que os jovens que atualmente, há 100 anos atrás, ouviam e que o homem é simplesmente um animal superior. E isso é que a gente tem visto aí hoje, é o resultado dessa educação, né? O resultado de uma educação material que não considera o ser humano como espírito. E realmente o que a gente tem visto não tem sido nada bom, né? Principalmente para os jovens que ficam por aí perdidos, sem ter essa base, essa raiz profunda no seu propósito de vida aqui. E a gente vai entender como que era lá a educação na Índia antiga. Então, considerando, ele diz assim, ainda sobre esse sistema educacional materialista. Um sistema educacional que não apresenta o espírito como fato, esse fato com F maiúsculo, esse fato central da existência do homem, não considera um sistema educacional que não considera o espírito com E maiúsculo, esse espírito maior que nos rege, como fato central da existência do homem, está oferecendo, segundo ele coloca aqui, avidya em sânscrito, que significa conhecimento falso ou ignorância, né? Uma espécie de ignorância é esse conhecimento que não considera o espírito, esse espírito maior que nos rege como fato central da existência. E aí ele coloca aqui uma frase do Apocalipse, da Bíblia, né? Sim, Yogananda tem livros que falam, né, trazem aí a sua espiritualidade, a sua consciência, fazendo interpretações de trechos da Bíblia que são muito interessantes. E aqui ele coloca um trecho para ilustrar isso que a gente está falando, de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, que diz: porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Então, porquanto dizes, rico sou, mas estou aí, né, enriquecido, mas e de nada tenho falta. E não sabes que, na verdade, és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Enquanto não tem essa raiz profunda no que realmente nós vamos levar daqui, né, que é essa nossa conexão com o Espírito.
E foi interessante que essa semana, uns dias atrás, a gente viu uma notícia, né, do governador de Oklahoma, né, dos Estados Unidos, que decretou lá que todas as escolas deveriam ter uma Bíblia na sua sala de aula e que os professores deveriam ensinar, né, utilizando para que os jovens, as crianças, conhecessem o conteúdo da Bíblia, né? Independente de religião, né, de qual segmento, a Bíblia traz ali preceitos para a nossa vida que fazem com que a gente consiga trilhar esse caminho de acordo com a nossa meta principal aqui. E é interessante que muitas vezes a gente vê aí, né, a Bíblia sendo considerada algo proibido, até em países com ditadores como a Coreia do Norte, mas, né, e muitos de nós passamos a vida inteira sem saber o conteúdo da Bíblia, mas na prisão, quando vão para lá as pessoas que, né, não conseguiram se ajustar nesse ambiente aqui, praticaram atos equivocados, eles recebem lá uma Bíblia e lá, como não tem outra coisa para fazer, eles acabam lendo essa Bíblia e acabam tendo uma percepção de vida totalmente diferente dentro da prisão. Então, que a gente não precise, né, nenhum de nós, né, claro, chegar nessa condição, mas a gente vê relatos e mais relatos de prisioneiros, né, como o próprio ex-governador do Rio de Janeiro, né, a primeira coisa que ele fez antes, quando saiu da prisão e foi para as redes sociais, foi relatar que ele conheceu Jesus dentro da prisão, né. Eu não sei se realmente ele está, né, com falando toda a verdade, mas deixando isso de lado, mas é mais um exemplo de uma pessoa que conheceu o conteúdo da Bíblia dentro da prisão. E, enfim, continuando, ele fala sobre educação, dizendo o seguinte: ideal era a educação da juventude na Índia antiga. Aos 9 anos, como é que era? O aluno era recebido como filho de um gurukula, que era um lar de um guru e de sua família, como sede de aprendizagem. Aos 9 anos já ia lá o indianozinho e passava todo o seu tempo ali. Havia um sentimento sadio de solidariedade, de responsabilidade, ampla oportunidade para o exercício da autoconfiança, que é algo que a gente vê que é extremamente importante para que essa autoestima, para que os jovens não se percam aí nas redes sociais. Autoconfiança da individualidade, havia alto padrão de cultura, disciplina autoimposta, grande consideração pelo dever e reverência aos outros, né? Pelo dever, pela ação altruísta, aquela ação que não espera nada em troca, e pelo sacrifício, né? Que é algo que a gente, nessa sociedade atual, a gente ouve falar muito mais sobre o mimimi, né? Então, o sentimento de sacrifício, ele é, né, rechaçado. Ninguém quer, né, passar pelo sacrifício de nada, pelo algo que é muito difícil. O que for mais fácil, melhor. Então, na Índia antiga, isso era cultivado, né, essa ação altruísta, o sacrifício, combinados com um alto respeito, reverência aos outros, um alto padrão de dignidade acadêmica e um senso da nobreza do grande propósito da vida humana. Olha que maravilhoso, né? Se a gente tivesse uma instituição de educação que focasse nesses itens aqui. Continuando, então, essa nossa reflexão sobre esses itens, né? Que eu particularmente gosto muito quando encontro algum livro que traz assim os itens por itens para que a gente possa refletir, encontrar realmente, se a gente não tem uma meta, um propósito, né, organizado de o que eu vou fazer da minha vida, esses livros, esses ensinamentos trazem, né, esses itens. Eu gosto bastante de reforçar para que a gente possa, durante o nosso viver aqui, buscar desenvolver, então, solidariedade, responsabilidade, disciplina autoimposta, consideração pelo dever, ação altruísta, sacrifício, autorrespeito, reverência aos outros, senso da nobreza do grande propósito da vida humana. E porque se eu não considerar isso, né, tudo isso, todos esses itens aqui maravilhosos, o que eu estou considerando? Estou considerando a visão do ter, né, o que eu quero ser na minha vida. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ter isso, quero ter aquilo, né? E, enfim, então é isso que a gente tem que buscar reflexionar e buscar atingir, né, enquanto educação. Não estou dizendo que eu tenho um filho de exatamente 9 anos, não estou dizendo que eu sou um exemplo de conseguir colocar tudo isso em prática, mas estou aqui em busca também
de estudar e, aos pouquinhos, conseguir também transmitir esses valores para o meu filho também. Sobre saúde agora, ele diz o seguinte, que um instrumento físico, né, o nosso corpo físico, né, se ele está doentio, ele é um obstáculo à meditação profunda. As escrituras hindus ensinam que o dever imperioso do homem é manter seu corpo em boas condições. Do contrário, a sua mente é incapaz de permanecer fixa em concentração devocional. Então, o nosso corpo, esse nosso instrumento físico, ele deve ser mantido, né, em boas condições para que a gente consiga também ter essa mente sã, essa mente que vai, né, de encontro ao nosso propósito divino aqui, através dessa concentração e da devoção que, basicamente, né, falando, o ensinamento do Paramahansa Yogananda, ele traz essa técnica, né, da Kriya Yoga, da meditação, para que a gente consiga atingir esse nosso objetivo aqui, e a gente vai falar sobre isso também aqui nesse vídeo de hoje. Então, mentes muito fortes, contudo, podem transcender todas as dificuldades físicas e chegar à realização divina. Então, ao passo que nós precisamos manter o nosso corpo em boas condições, também mentes muito fortes conseguem transcender essas dificuldades físicas que possam vir a acontecer e chegar à realização divina. E aí tem um tópico que ele nos ensina a ver Deus em todas as coisas. Então, ele fala o seguinte: quando, por causa da ignorância, existe dualidade, né, o bem e o mal, a pessoa vê todas as coisas como distintas do eu. E quando se conhece tudo como o eu, como esse eu maiúsculo, essa força criadora do universo, quando se conhece tudo como eu, nem mesmo um átomo é visto como algo diferente desse eu. Assim brota o conhecimento da realidade, né, imanente no universo. Já não podem existir frutos de ações passadas. Então, exatamente como se pode continuar sonhando depois de acordar. Então, a partir do momento que eu consigo atingir esse despertar, de conseguir ver Deus, né, a energia criadora do universo em todas as coisas, eu tenho contato com essa verdadeira realidade. E assim eu já estou desperto, assim como o Shankara, né, escreve, exatamente como se pode continuar sonhando depois de acordar. Então essa seria a nossa meta principal, né? Chegar a esse conhecimento dessa realidade profunda, conseguir enxergar Deus em todas as coisas. E o Deus, e essa relação entre Deus e o ser humano. Ele é o único dono do cosmos, né? Ele, Deus, né? Chame a denominação que você preferir. E silenciosamente faz chover dádivas sobre os homens, vida após vida. Só existe uma dádiva que o ser humano pode oferecer em troca: o amor. E ele tem o poder de retê-lo ou entregá-lo. Então Deus nos dá tudo. Deus é o provedor, silenciosamente faz chover dádivas sobre todos nós, vida após vida. E só existe uma dádiva, ele nos dá de dádivas infinitas, mas nós só temos uma dádiva para oferecer, que em troca, que seria o nosso amor. E para exercer esse amor, entregá-lo ou retê-lo, nós exercemos então o nosso livre arbítrio. Então, a sua presença nos átomos da criação, ou com sua presença em todos os átomos da criação, o Criador só poderia ter tido um motivo, um desejo sensível, que o homem o procurasse apenas de livre vontade, né? Então, aí é o nosso poder de escolha, se nós vamos buscar ou não a Deus. Aí tem uma explicação que eu trago aqui para conhecimento, né? Eu acho bastante interessante conhecer o que está por trás das denominações. Então, aqui nós temos a denominação Swami, né? O que é um Swami? Swami é aquele que procura alcançar a união com Suya, o eu, esse eu divino, esse eu maior. Então, o nome monástico de um Swami, geralmente terminado em Ananda, que significa bem-aventurança suprema, representa sua aspiração em atingir a emancipação por meio de uma senda, de um caminho de qualidade divina ou um estado específico: amor, sabedoria, discernimento, devoção, serviço e yoga. A designação, né, Swami, indica Ananda, né, harmonia com a natureza. Então, continuando essa explicação, ele diz: o ideal
de prestar serviço altruísta a toda a humanidade, que esse é o ideal do Swami, e de renunciar aos laços e ambições pessoais. Então, um Swami segue os mandamentos da fraternidade humana, sua meta é a união absoluta com o espírito, esse espírito maior. Dormindo ou acordado, ele impregna sua consciência com o pensamento: eu sou ele. Então, o Swami, né, o Yogananda conta aqui no livro, né, o momento em que ele entra para essa ordem monástica dos Swamis. O seu guru era um mestre, né, um guru da ordem monástica dos Swamis, e Swami é uma ordem monástica que foi reorganizada por Shankaracharya, aquele grande mestre espiritual da Índia. Continuando essa explicação, ele diz: quem pratica uma técnica científica para a realização divina é um yogi. Pode ser casado ou solteiro, homem de responsabilidades mundanas, né, domésticas, ou de laços religiosos formais. Um Swami pode seguir apenas a senda do raciocínio árido ou da fria renúncia, mas um yogi se empenha num procedimento definido, passo a passo, que disciplina o corpo e a mente e gradualmente liberta a alma. Aí, falando um pouquinho sobre yoga, sobre a filosofia da yoga, né, propriamente diz, ele diz o seguinte: é um método para restringir a turbulência natural dos pensamentos. Estes que não foram dominados impedem todos os homens imparcialmente em todas as terras de vislumbrarem a sua verdadeira natureza, que é espírito. Então, quando a gente tem, né, até o próprio Dr. Augusto Cury fala muito sobre a síndrome do pensamento acelerado. Quando a gente tem esses pensamentos que a gente não consegue dominar, aí eles fazem com que a gente não consiga vislumbrar essa nossa verdadeira natureza espiritual. Por isso que a gente precisa praticar a concentração, né? Praticar meditação, exercícios de concentração, para que a gente consiga dominar esses nossos pensamentos e não deixar que eles aí voem para todos os lados, né? Por isso que é importante, né, que a gente não deixe as crianças tanto, né, se perdendo nas telas, né, porque eles vão perdendo essa capacidade de concentração. Então, o antigo Rishi Patanjali, né, são vários mestres, né, estudiosos da antiguidade, né? Rishi Patanjali definiu, então, como neutralização das ondas que se alternam na consciência. Então, o yoga para Patanjali, ele é a neutralização das ondas que se alternam na consciência. E aí, falando um pouquinho sobre Patanjali, esse Rishi, desconhece-se a época em que ele viveu. Embora muitos estudiosos o situem como o século II a.C. Os rishis escreveram tratados sobre uma vastidão de assuntos, de tão penetrante visão, que os séculos têm sido impotentes para desatualizá-los, né? Então eles falam, tem notas de rodapé aqui, de ensinamentos aí dessa época, onde eles já tinham descoberto, né? Eles falam com outros nomes a respeito do átomo, por exemplo, né? Então os séculos se tornaram impotentes para desatualizar o que foi colocado ali. Contudo, eles não fizeram, esses rishis, nenhum esforço para estampar a personalidade deles nesses tratados que eles deixaram escritos, né? E nem datas também. Por isso, os estudiosos desconhecem essas datas, né? Eles situam entre o século II antes de Cristo. Por que eles fizeram isso? Eles sabiam que as suas curtas vidas eram apenas temporariamente importantes como lampejos da grande vida infinita. E que a verdade intemporal, que dá em todos os tempos, é impossível de gravar-lhe marcas registradas, né, patentes, e não é propriedade de ninguém. Então eles já tinham esse conhecimento, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, da necessidade de manter essa verdade como algo que não é deles, né, que não tem propriedade, que vem da grande vida infinita. Ele fala rapidamente aqui sobre as 6 disciplinas hindus, né, que falam o que tem o objetivo de acabar permanentemente com o sofrimento e atingir a bem-aventurança intemporal. Esses 6 sistemas ortodoxos baseados nos Vedas são Sankhya, Yoga, Vedanta, Mimamsa, Nyaya e Vaisesika. A gente não vai falar sobre todos eles, mas sim sobre o Yoga Sutras,
que os Upanishads, que é um tratado aí de posterior redação, consideram como, entre os 6 sistemas, a obra que contém os métodos mais eficazes para atingir essa percepção direta da verdade. Por meio dessas técnicas de práticas de yoga, o homem deixa para trás de si, para sempre, os reinos áridos da especulação, né, de ficar por aí procurando curiosidades, e conhece por experiência própria a essência, a verdadeira essência. Patanjali, ele tem uma senda óctupla que a gente não deve confundir com a senda óctupla do nobre óctuplo caminho do budismo, né? Que também são 8 passos como um guia para a conduta humana. Né? Então, só a título de conhecimento, né? O nobre óctuplo caminho, né, do budismo, ele diz o seguinte, né? Considera o seguinte: ideais corretos, motivos corretos, palavras corretas, ação correta, meios de vida corretos, esforço correto, recordação correta, seria essa concentração no ser, né, no espírito universal, e realização correta, é esse encontro, essa conseguir aí manifestar o chamado samadhi, essa realização, a experiência de samadhi. Então esse é o nobre óctuplo caminho do budismo. Mas a senda de Patanjali, a senda óctupla de Patanjali, é um sistema de yoga que diz o seguinte: os primeiros passos são yama, que é conduta moral, e niyama, que são observâncias religiosas. Aí Yogananda diz o seguinte: cumpre-se o yama, que são a conduta moral, por meio de não ofender os outros, falar a verdade, não roubar, ser comedido e não cobiçar. Então a gente está falando aqui de um caminho, um caminho que nos leva a esse propósito de encontro com o divino. E as prescrições de niyama, que é o segundo passo, são pureza de corpo e de mente, o contentamento em todas as circunstâncias, autodisciplina, autoanálise, nessa reflexão diária de nós mesmos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, e devoção a Deus e ao Guru. Né? Lembrando que na Índia eles consideram essa relação entre o discípulo e Guru como extremamente importante para chegar a esse objetivo final. Então, esses são os 2 primeiros passos da senda óctupla de Patanjali. E os passos seguintes são asana, que é a postura correta, a coluna vertebral precisa estar ereta e corpo firme, em posição confortável, para quê? Para que possa ficar, né, algum tempo em meditação. Então precisa ter essa postura correta. Pranayama, que é o controle das correntes vitais sutis, né? Pratyahara, retirar os sentidos de objetos exteriores, tirar sua atenção, né, dos seus sentidos, né, dos objetos exteriores. Dharana, concentração, manter a mente numa só ideia. Dhyana, meditação, e Samadhi, que é essa experiência final superconsciente. Então essa senda óctupla da yoga leva à meta final que se chama aqui Kaivalya, que é o absoluto. Né? Ter esse encontro com o absoluto, em que o yoga experimenta a verdade acima e além de qualquer compreensão intelectual. E é interessante, né, ele falar sobre a pureza moral. Então ele diz o seguinte: os Yoga Sutras consideram que a magia da pureza moral são os 10 mandamentos de Yama e Niyama, que a gente começou a falar, que são os 2 primeiros passos da senda óctupla de Patanjali. Então, lembrando, esses 10 mandamentos, né, de Yama, conduta moral, e Niyama, observâncias religiosas. Então, dividindo aqui, é basicamente 5 para cada um. Então, Yama, lembrando, não ofender os outros, falar a verdade, não roubar, ser comedido, não cobiçar, pureza de corpo e mente, contentamento em todas as circunstâncias, autodisciplina, autoanálise, essa reflexão diária, e devoção a Deus e ao Guru. Então, se a gente não tem um propósito de vida, não sei o que eu estou fazendo aqui a gente tem um passo a passo que a gente pode fazer essa autoanálise diária e verificar, né? Eu tenho isso anotado num caderninho de orações, né? Então, o que eu devo fazer? Será que eu estou ofendendo alguém se eu vou no meu dia, né? Buscar falar a verdade, buscar não roubar, parece um pouco óbvio, mas a gente tem vendo aí muitas pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com isso, né? Ser comedido no comer, no beber, né? Em todos os nossos atos, e pureza de corpo e mente, enfim. Então,
Ele fala um pouquinho mais sobre a pureza moral, então são a preliminar, indispensável, a sólida investigação filosófica. Esta exigência pessoal sobre a qual não se insiste no Ocidente, a percepção que ele tinha, tem conferido duradoura vitalidade às 6 disciplinas indianas. Então eles consideravam, né, como uma preliminar indispensável essa pureza moral, né, para que a gente pudesse manter essa vitalidade de todas essas disciplinas. E ele considera, então, a ordem cósmica, Rita, né, que sustenta o universo, não é diferente da ordem moral que governa o destino do homem. Então, assim como existe a ordem cósmica, né, cada planeta, cada astro fazendo a sua atividade aí, de forma assim ininterrupta e com extrema ordem, né, se cada um mudasse um centímetro já poderia causar o caos. Então, assim como existe a ordem cósmica, existe também a ordem moral que governa o destino do homem. Quem não se dispõe a observar os preceitos morais universais não está seriamente decidido a investigar a verdade. Então, é uma preliminar indispensável. Então, seria o nosso único objetivo, né, de Patanjali. Previne o devoto que a unidade com o Espírito deve ser o seu único objetivo. Busque o doador eterno e não seus dons fenomênicos, né, que isso pode acontecer também, né? Deus não se revela ao buscador que se satisfaz com percepções menores. Assim, o yoga esforçado cuida de não exercitar seus poderes, porque a partir que ele vai, né, exercitando essas disciplinas, ele vai percebendo manifestações na sua vida de alguns poderes, né, fenomênicos. Mas ele cuida, esse yoga esforçado, de não exercitar seus poderes fenomênicos para originar um falso orgulho e para que isso não o distraia da sua meta principal, que é esse estado de Kaivalya, né, ou esse encontro com o absoluto. Então, quando o yogi atinge seu objetivo infinito, ele exerce ou não esses poderes fenomênicos conforme quiser, né? A gente tem aqui vários, né, exemplos nesse livro sobre esses poderes fenomênicos sendo exercitados. Porque todas as suas ações milagrosas ou não são assim desempenhadas sem o envolvimento kármico. Por quê? Ele não está aí agindo, né, a partir do seu ego pessoal. Que, segundo ele diz aqui, a limalha de ferro, né, do karma só é atraída quando ainda houver esse imã do ego pessoal. Então, a importância que a gente possa agir, mas desprendido desse nosso ego pessoal. E assim, eu encerro esse nosso estudo de hoje, agradecendo a participação. Muito obrigado. Até o próximo. Fique com Deus.